Bom dia, queridos alunos do terceiro ano do Itinerário CAUNI. Vamos hoje começar a nossa primeira aula do segundo trimestre e, para isso, nós vamos dar uma caracterização geral na globalização. Até a semana passada, a gente estava concluindo os assuntos do primeiro trimestre, sendo que o último assunto que nós vimos, que é o Estado como gestor do desenvolvimento e da soberania nacional, em relação ao Brasil, nós vimos várias características que vão ser cobradas na próxima prova do itinerário, certo? Então, a matéria do primeiro trimestre foi a sequência didática 1 e 2, e a sequência didática 3, ela é do primeiro trimestre, mas ela vai ser cobrada agora na primeira prova do segundo trimestre. E na nossa aula de hoje, nós vamos começar com a aula 12, seguindo a sequência anterior. Então, eu coloquei aqui que é o segundo trimestre para separar os assuntos, sendo que tem essa observação de que o último assunto ainda vai ser cobrado na primeira prova. Mas a gente tem que ter um percentual de conteúdo do trimestre anterior, então está dentro do previsto. A nossa sequência didática de hoje é a sequência didática 4. Também nós estamos seguindo a ordem do trimestre anterior, tá? E o assunto é globalização, comércio mundial e blocos econômicos. Para a aula de hoje, eu vou dar ênfase aqui à globalização e algumas características a respeito do comércio mundial. Eu vou dar sequência a esse assunto na próxima aula. Nós vamos ter 3 aulas para isso, então quase um mês aí para falar sobre esse assunto. E dos blocos econômicos, nós vamos dar destaque na aula de hoje ao bloco econômico do qual o Brasil faz parte, que é o Mercosul. Os objetos do conhecimento para a aula de hoje são as bases da globalização econômica e suas implicações. Nós não vamos nos ater só ao que eu falar hoje, porque a globalização ela é muito mais ampla. Hoje nós vamos dar uma ênfase ao aspecto econômico da globalização. E a estruturação e evolução do comércio mundial, que também não tem como tratar só na aula de hoje. Nós vamos dar continuidade a esse assunto e o professor Adriano, na base comum, tem muitos tópicos que eles são bem semelhantes aos tópicos trabalhados no itinerário CAUNI. Então eu vou tentar dar uma ênfase um pouco diferenciada da dele, mas ele vai tratar sobre esse assunto novamente, tá? Então vamos em frente. Aqui para falar um pouco de definição, origem e caracterização geral do processo de globalização. Bom, pessoal, o processo de globalização, muitos autores eles colocam que ele vai iniciar somente no século XX, mas ele é muito mais antigo que isso. A origem, ela remonta ao período da expansão marítimo-comercial. Mas, basicamente, o que muitos materiais e autores colocam é que a definição da globalização como ela é vista hoje foi a partir da década de 80 do século XX. Mas nós vamos ver a origem do processo todo, certo? Então, ela é um processo de expansão econômica, não é só econômica, ela também envolve o aspecto político, cultural, a nível mundial, por isso globalização. Eu gosto muito de usar a palavra mundialização da produção e do consumo, mas muitas vezes essa definição de mundialização ela está mais relacionada com o aspecto financeiro da globalização, porque ela ocorre em vários níveis, tá? No nível cultural, como eu coloquei aqui em cima, né? No nível da política, da economia, da regionalização, tem uma série de modificações e transformações no espaço geográfico. Então, ela é uma mundialização, ela pode ser vista também como uma mundialização, mas principalmente quando você vê o aspecto financeiro desse processo. Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro, que foi professor da USP, muito bem conceituado internacionalmente, ele tem várias publicações e muitas na área de globalização, ele coloca a globalização como se a Terra fosse um só mundo. Na verdade, a Terra é um só mundo, mas é um processo como se o mundo todo fosse um só. E aí ele vai falar esse aspecto, mas ele vai criticar também a globalização. Na aula de hoje a gente não trouxe as críticas, eu coloquei alguns resumos que falam a respeito dessas críticas, mas nós vamos ver isso nas próximas aulas de uma forma mais detalhada, certo? Então,
a globalização ela corresponde à fase mais recente da expansão capitalista, então ela não é uma fase, mas ela está inserida nessa fase mais recente de expansão do capitalismo. É o que eu falei para vocês. Muitos autores vão se referir à globalização apenas a partir da terceira revolução industrial, que ocorreu na década de 1970, né, no século passado, e a definição mesmo, como a gente conhece hoje, da globalização, ela se deu somente na década de 80, no século passado, portanto, ainda na ordem bipolar. Então, essa expansão, a partir da Segunda Guerra Mundial, nós estávamos em plena ordem bipolar. E ela é um processo, como eu falei para vocês, ela é um processo que está para o atual período técnico-científico informacional, como estava o colonialismo na fase do capitalismo comercial, né? Lá na origem que eu falei para vocês da expansão marítimo-comercial. Nós vamos ver isso no próximo slide. Essa imagem é uma imagem que eu gosto muito, ela é maior do que isso, ela está no livro de vocês, no capítulo 25, apesar de eu não ter colocado lá nas referências de estudo o capítulo 25, é um infográfico, se vocês puderem, vocês deem uma olhadinha lá depois no infográfico todo, a respeito da origem da globalização. Então, a globalização, como a gente conhece hoje, desse acirramento das relações a nível mundial, ela se deu no século passado. Mas a origem desse processo? Não quero dizer que lá no século XV e XVI já havia uma globalização, mas a origem do processo ela se deu lá no século XV, XVI. Né? Então, 1400 e alguma coisa no início lá da expansão do comércio, o auge do comércio ele se deu no século XV e XVI. Basicamente no século XV, porque principalmente a inserção do Brasil, né? O que nós tínhamos lá no século XVI? Uma intensificação do comércio ali no entorno da Europa. Então as trocas elas eram mais regionais. A partir da expansão, da necessidade de expansão das trocas comerciais, para intensificar, o comércio ele não se originou aqui na Europa, mas o apogeu, né, ele marcou a transição do feudalismo para o capitalismo, o ápice desse mercantilismo ele se deu no século XV e XVI. E essa necessidade de buscar novas mercadorias e novos mercados consumidores. Então, vocês podem ver, comparando essa representação cartográfica com essa aqui de 1775, olha o aumento dos intercâmbios, que eles eram regionais e eles passam a ser maiores, eles passam a ser interregionais. E aqui ele até se refere a intercâmbios globais, certo? Então, depois vocês deem uma lida aqui nessas referências, tem o infográfico no livro de vocês, se vocês tiverem maior interesse, busquem lá no capítulo 25, que ele está integral. Aqui eu só tirei um fragmento dele, para fazer essa comparação. Então, o que ocorreu basicamente? A ampliação das trocas comerciais, da sua origem até os dias atuais, aqui ele está comparando dois períodos, né, o século XVI e o século XVIII, mas houve essa ampliação até os dias atuais. E no último século, o processo de globalização ele se acelerou. Por quê? Porque nós tivemos uma nova revolução industrial. E alguns autores até dizem que nós tivemos uma quarta revolução industrial. No material de vocês, a gente estuda o período informacional, que alguns autores eles tratam como uma quarta revolução industrial, como um desdobramento da terceira revolução industrial. Por isso que aqui tem a revolução técnico, científico e informacional, porque a gente está incluindo aqui ela como um desdobramento da terceira revolução industrial. Essa periodização é do geógrafo Milton Santos. O professor Adriano ele viu isso lá no início do primeiro trimestre e foi até cobrado em prova. Então, volta e meia aparece essa expressão. Uma imagem que eu gosto muito, porque ela mostra muito essa relação tempo-espaço, é a imagem do geógrafo e economista britânico David Harvey. Eu vou colocar aqui as características e a gente vai falar um pouquinho sobre essa imagem.
ela é muito representativa no sentido até de mostrar uma das principais evoluções que teve no tempo e no espaço, que é essa do encurtamento. Percebam que aqui eu coloquei encurtamento entre aspas, ou encolhimento do mundo. Ele representa bem esse aspecto aqui. O mundo encolheu? Não, né, pessoal? É lógico que não. Então, por isso que eu coloquei que é uma relação do tempo e espaço. Isso é uma percepção que a gente tem por conta da grande evolução dos meios de transporte e comunicação. Aqui ele representa esse encolhimento do mundo, ele está representando cartograficamente, a partir da evolução dos meios de transporte. Ó. De 1500 a 1840, a velocidade das carruagens e dos barcos à vela era de uma média de 16 quilômetros. Por isso que as caravelas levavam meses para chegar ao seu destino. Aqui no Brasil, né, ainda houve um desvio da rota original, e segundo os dados históricos que nós temos, mas levava em média uns 3 meses para sair do continente europeu e chegar aqui na América do Sul. De 1850 a 1930, então vejam que já é o início do século XX, a velocidade das locomotivas a vapor já era uma média de 100 quilômetros. Olha aí a evolução tecnológica, a primeira e segunda revolução industrial. Né? Aqui ainda não tinha a primeira revolução industrial, mas ela ocorre nesse período aqui que ele destaca. Então, os barcos, principalmente barcos à vela, né? Era a principal fonte de energia, mas com a primeira revolução industrial eles passam a ser a vapor. E aqui ele destaca isso, a 1850 a 1930, a locomotiva e os navios a vapor era uma média de 100 quilômetros. E nos anos 50 do século passado, os aviões a propulsão. Olha só a diferença de velocidade e olha como ele representa o mundo. E a partir de 1900, 1960 aqui, os aviões a jato. Olha a diferença da velocidade. Então, tanto nos meios de transporte como nos meios de comunicação, essa grande evolução, ela fez com que a gente tivesse uma nova noção ou percepção na relação de tempo e espaço. Até as nossas atividades diárias, elas passam a ser medidas de forma diferente. A relação tempo-espaço de quem vive na área rural e de quem vive na área urbana. Até o século XIX não se tinha energia elétrica. Então vocês percebam, né, que o tempo ele era ditado pela luz solar, basicamente. Ah, professora, mas tinha lá o lampião, as velas. Sim, mas você não tinha uma grande atividade econômica que como nós temos hoje, cidades que dizem que não dormem, né? São 24 horas com atividades. Então, tem algumas cidades que têm esse título. E essa relação aqui, ó, do espaço relativo e do espaço absoluto. É bem isso que eu acabei de falar. O espaço físico, ele mudou? Não, ele tem a ver com o espaço absoluto. Agora, o espaço relativo, ele mudou. A relação de tempo e espaço mudou, como a gente viu aqui nessa representação. Então, só para não se perder aqui, é uma representação do geógrafo e economista britânico David Harvey. Bom, eu vou colocar aqui algumas das principais marcas ou características, principalmente relacionadas ao aspecto econômico da globalização, mas nós vamos falar um pouco mais disso e vamos trazer outras marcas nas próximas aulas. Então, como nós vimos na imagem anterior, um aumento na velocidade dos meios de transporte, mas isso vai acarretar num aumento significativo da velocidade nas trocas dos fluxos comerciais entre os países, então houve uma grande expansão do comércio. Isso fez com que tanto as redes materiais que nós conhecemos, elas tivessem um aumento, tanto delas, por exemplo, ferrovias, as rodovias, as rotas marítimas, os meios de comunicação, as redes físicas. Então, isso compõe as redes materiais, é o que a gente é o que é palpável, é o que a gente pode tocar ou pode perceber no espaço. E aumento também das redes imateriais com essa evolução tecnológica. O que seriam essas redes imateriais? Por exemplo, as infovias, elas são imateriais, mas elas dependem de redes materiais para se deslocar no espaço. Então, hoje, nós temos
um aumento, né, desses fluxos dentro dessas redes, tanto materiais quanto imateriais, e uma depende da outra. A maior conectividade, é possível a gente ter uma reprodução de algum acontecimento no mesmo momento que ele ocorre, isso se deu por conta da evolução dos meios de comunicação. A maior competitividade e concentração tanto da produção como do capital. As grandes corporações, elas vão usar de estratégias, né? Porque a competitividade, ela aumenta. E para você ter maior competitividade, você tem que investir em pesquisa e tecnologia. Então, isso é um fator que aumenta bastante essa tensão entre essas grandes corporações. E a partir da segunda revolução, a partir da Segunda Guerra Mundial, ainda na ordem bipolar, nós vamos ter uma expansão das grandes corporações. Algumas delas surgiram lá no final do século XIX, mas essas grandes empresas, elas vão buscar, devido a crises locais, como a crise de 1929, por exemplo, as grandes corporações e os Estados-nações, eles vão desenvolver políticas econômicas de expansão para buscar diminuir os custos e aumentar os lucros. Então, você vai ter uma expansão das empresas que passam a ser denominadas como multinacionais e, mais recentemente, elas são denominadas como transnacionais, porque ela tem sede num país, mas a sua influência ela transcende as fronteiras daquele país. Um exemplo, a Coca-Cola no Brasil. Se você olhar no vasilhame, está lá, indústria brasileira, mas ela não é brasileira. Ela é norte-americana, mas para usar a marca ou uma tecnologia que não é daquela empresa, ela tem que pagar royalties, que são taxas para poder usar uma tecnologia ou uma marca, né, que não é dela. Então, pertence a uma outra empresa, a um outro país. Por isso, transnacionais ou multinacionais. O termo mais recente é transnacional. Ocorreu uma financiarização da economia, então uma necessidade de regulamentar, colocar regras, tanto para o comércio como para a parte financeira. Nós vamos ver isso melhor nas aulas posteriores, e o professor Adriano também vai tratar desse assunto. Uma expansão do comércio mundial, como eu já falei, eu coloquei aqui só para registrar e não se perder. Uma mudança nas políticas econômicas, principalmente o neoliberalismo a partir da década de 70 no mundo e nos países subdesenvolvidos da periferia, nós vamos ter esse neoliberalismo na década de 90, também já falei disso em aulas anteriores e o professor Adriano também. E uma nova ordem mundial. Nós estamos vendo isso já há algumas aulas, inclusive o Adriano tem visto também. Marcas dessa globalização. Como eu falei para vocês, um aumento significativo no comércio de mercadorias. Essas imagens são imagens do material didático de vocês também, tá? No capítulo 26. Então, aqui esse gráfico, ele trata aqui, ó, da evolução da década de 40 até a década de 2000. Vocês percebam que o comércio aqui, ele teve uma queda em alguns continentes e um aumento em outros. Olha o aumento significativo aqui da Ásia, quase se encontrando com o comércio europeu. América do Norte também, isso aqui a partir de 2003, basicamente as crises mundiais elas acabam interferindo nisso. E um aumento bem leve aqui no comércio de mercadorias da África, porque a África ela tem recebido muitos investimentos, principalmente da China. Então, a incorporação de novos países aí, vocês percebam comparando esse primeiro gráfico da década de 80 com a década de 2000, como aumentou a participação de outros polos ou de outros países ou de outras regiões no comércio mundial. Isso aqui são dados da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Comparando aqui década de 80 com década de 2000, século 20 com século 21, você tem uma redução do comércio aqui dos três principais polos e um aumento das trocas comerciais, da participação de outros países e polos emergentes nesse comércio mundial. Então, esse é um dado aí bem interessante, significativo para vocês perceberem. Como eu falei, a expansão das transnacionais. Então, aqui você tem o valor de mercado das 500 maiores transnacionais em bilhões de dólares. Então, vocês percebam que
A grande parte dessas empresas, elas se localizam na América do Norte, principalmente Estados Unidos, né, que é o que concentra o maior número desse tipo de empresas. Na Europa, no Japão, algumas chinesas, na Rússia aqui, né? Então você tem principalmente os 3 principais polos econômicos do mundo, como nós vimos lá naquela organização, né? na organização do espaço a partir de uma ordem multipolar, os 3 principais polos da economia mundial e os principais polos emergentes, vocês podem ver que a participação deles na expansão de empresas transnacionais. Como que se dá isso? Esse gráfico ele é de 2013, mas ele está bem atual, os dados, né? Não foge a essa representação. E aqui eu trouxe, ó, isso aqui também são gráficos que tem no material de vocês. Eu trouxe para chamar a atenção das maiores transnacionais do mundo, segundo a revista Fortune, em 2014. Isso aqui já mudou um pouco, como eu vou mostrar na representação. Eu trouxe um videozinho após esse slide, que eu acho muito interessante para vocês perceberem como que vai mudando ao longo das décadas o tipo de empresa, as principais marcas, a evolução que tiveram. Então aqui em 2014 era o Walmart. Atualmente são empresas relacionadas a comércio na internet, a empresas mais ligadas a esse ramo de telecomunicações ou de ramos ligados a essa parte virtual, o mundo virtual. Então aqui o Walmart, que é uma empresa norte-americana, a Shell, né, tem empresas chinesas, ó, a Esso, que é uma empresa norte-americana, britânica. Então vocês vão ver que tem das 10 principais aqui em 2014. A maior parte delas está concentrada em países de economia capitalista, né, que é o que predomina no mundo atualmente. Aqui eu falei que a economia capitalista porque a China ela ainda é um país considerado socialista, mas com a adoção de economia de mercado desde a década de 70. E aí vocês vão ver que essas empresas elas se concentram basicamente nos países centrais do capitalismo mundial. E os maiores empregadores, aqui aparece o Walmart, a McDonald's, mas eu quero que vocês guardem isso para vocês verem, comparando no próximo slide, a evolução dessas marcas nos últimos anos. E aqui é o videozinho, ele dura mais ou menos 1 minuto e meio, mas percebam, ó, 2010 ele começa a mostrar que a evolução dessas grandes marcas, as 15 melhores marcas globais, o ranking delas, a partir de 2010 e vai até 2018. Eu quero que vocês percebam a evolução. Aqui em 2010, a Coca-Cola, né? E aí você vai ter o Walmart ele vai aparecer a partir de 2010, mas vocês percebam a evolução, né, nessas empresas. Mudou até a musiquinha, né? Uma música mais agressiva aí. Olha a evolução da Apple. Em 2011, a Coca-Cola ainda era a principal, mas olha o crescimento da IBM e da Google.
pessoal, vocês viram que interessante? Eu não estou fazendo apologia a nenhuma marca aqui não, tá? Inclusive aqui ele colocou a maçãzinha grande aqui da Apple, porque ela, em 2018, ela passa a ser a principal aqui nesse ranking. Mas vejam como cresceu a participação de empresas que mexem com informação na internet ou com comércio na internet, né? Com programas aqui. A Coca-Cola, que era a primeira lá em 2010, ela caiu aqui, ó, né? Então você vai ter essa evolução. Para finalizar, eu coloquei alguns mapas mentais, que eu gosto muito de trabalhar com mapas mentais. Esse mapa mental aqui é um mapa mental do site Descomplica. Aqui tem algumas coisas que já estão meio desatualizadas, né? Porque ele fala aqui que é a globalização. O que vem a ser a globalização? O que é? Aí ele coloca que não é Ronaldinho, mas é o fenômeno. Isso aqui já está ultrapassado, mas eu achei interessante aqui as ideias que ele coloca. Ó. A amplificação da informação. Então, ela não ocorre somente em uma seara, né? Ela ocorre na parte de informação, afeta diversas camadas, quem participa, quem facilita, aí entra aqui a política econômica, as consequências, como eu falei para vocês, que a gente vai ver isso mais para frente, e onde que ela se manifesta. A outra é um resumo da globalização mundial às principais organizações. Então, nós temos aqui o FMI, aquela financiarização da economia que eu falei para vocês, né? O surgimento de organizações intergovernamentais, como na área econômica, né? Ou na área comercial, como a Organização do Comércio, e alguns dos principais grupos, porque uma das marcas da globalização é essa abertura comercial e ela o mundo passa a ter vários blocos econômicos. No Brasil, principais características com relação ao mercado internacional, né? O Brasil ele cresce a sua participação no contexto mundial, ele passa a fazer parte de alguns acordos. O BRICS não é um bloco econômico, mas é um acordo entre os países emergentes. O Mercosul, que eu falei para vocês que é o principal bloco, na área de meio ambiente a gente já viu algumas características relacionadas a meio ambiente na aula de temática ambiental na nova ordem, e os efeitos da globalização, que são as consequências principais. Só para não perder aqui, esse slide eu já trabalhei em aulas anteriores. O Mercosul, que é um bloco formado a partir da década de 90 entre Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, que são os países signatários. Em 2012, a Venezuela foi aceita no bloco, mas ela atualmente está bloqueada a participação por conta da crise. E os parceiros comerciais, né? São membros associados, mas não são países que fazem parte do bloco. E o que salta aos olhos, como eu já falei em aulas anteriores, é o destaque no comércio do Brasil e da Argentina, no total de exportações, e eles têm uma parceria muito grande. E as referências de estudo, para não perder o costume, né? Onde encontrar o conteúdo? Aqui no AVA, nas videoaulas, no nosso livro-texto, na coleção Conexões, principalmente no volume 3, capítulo 26, mas tem o infográfico lá do capítulo 25, que eu quero que vocês deem uma olhada. E no suplemento de revisão, o tema 2. Os exercícios, pessoal, eu não encontrei exercício relacionado à globalização, mais propriamente dita, no capítulo 26. Então, eu vou pedir para vocês darem uma olhada no tema 2, que é de globalização, e tentar fazer os exercícios que nas próximas aulas a gente faz uma aula só de revisão de exercícios e eu vou colocar um material, como eu já prometi, com um gabarito comentado dos exercícios que não tiverem sido vistos aqui. Então, tudo de bom para vocês, um ótimo final de semana. Tem prova aí se aproximando, não é do itinerário, mas vocês podem procurar os fóruns, né, ou participar do chat, que sempre eu estou acompanhando as aulas, quando não estou eu, está o professor Adriano, e tudo de bom para vocês. Tchau e obrigada pela companhia.